Os trajes de batalha da Germa 66 são roupas especiais feitas pelo Jade para serem mais fortes, mais resistentes e são aprimorados tecnologicamente para elevarem em muito as capacidades físicas dos seus usuários. Atualmente eles são de uso exclusivo da família V-Smoke, mas e se os Mugiwaras tivessem a capacidade de utilizar esses trajes? Quais seriam os seus poderes? O Oda já desenhou cada Mugiwara com seu respectivo traje e nesse vídeo nós vamos comentar quais seriam os possíveis poderes para eles. Nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver quais seriam os poderes que os Mugiwaras teriam se eles tivessem um traje da Germa 66. Eu escolhi aqui alguns poderes que eu acho que ficariam bem legais, mas se vocês tiverem outras sugestões, já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Mas antes desse vídeo aqui começar, já deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte dessa tripulação também. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de nós conhecermos quais seriam as habilidades especiais que cada Mugiwara teria com seus trajes em específico, nós temos que conhecer quais são as características ou habilidades comuns a todos os trajes, e que os Mugiwaras teriam só por estarem utilizando um. A primeira característica é que quando eles não são utilizados, eles ficam contidos dentro de cilindros. Cilindros esses que são caracterizados pelo número em específico do seu usuário. No caso do Sanji, nós temos o número 3 desenhado lá no seu cilindro. A partir do momento que eles são ativados, a roupa começa a encobrir o corpo do seu usuário como se fosse uma gosma, até recobrir ele por completo e assim formar o traje. Outra característica é que esses trajes foram condicionados geneticamente para funcionar só com uma pessoa, e é com aquela que foi utilizado seu DNA como base para a criação desse traje. Com ele já formado no corpo do seu usuário, nós podemos começar comentando sobre as suas botas aprimoradas, porque nelas existem dois dispositivos. O primeiro é o de aceleração, que aumenta em muito a velocidade do seu usuário, deixa ele com a velocidade tão absurda que aparenta que ele até sumiu. O segundo dispositivo é o de flutuação, que permite com que o seu usuário possa se manter no ar. Com a junção desses dois dispositivos, o usuário pode até voar da maneira como ele quiser, e bem rápido com o dispositivo de aceleração. Já o traje em si é super resistente e aguenta muita pancada. Quando Sanji lutou contra o Peijuan, em um certo momento ali da batalha entre eles dois, o Peijuan arremessou o Sanji em direção a inúmeras casas e ele destruiu todas elas. Nesse ataque, o Sanji soube ou percebeu que aquela pancada foi muito forte, só que ele não recebeu tanto dano porque o traje absorveu todo aquele golpe, e por isso ele se torna bem resistente. Ele também é resistente ao fogo, podendo tancar um Double Jump do Sanji ou até um golpe de fogo de Union Kou, que no caso nós temos ali a Reiju conseguindo tancar um golpe da Big Mom com o Prometheus. Ela tancou, não foi derrotada de início e conseguiu resistir a todo aquele ataque. Ele também é resistente à eletricidade, onde nós temos ali o Jade conseguindo resistir a um Raitei da Big Mom e não morrendo nesse ataque. Lembrando que o Jade é um humano normal, ele não é modificado geneticamente, então sem aquele traje ele teria morrido, e isso mostra o quão esse traje é resistente à eletricidade também. E por último nós temos a sua capa, que funciona como um escudo e consegue tancar golpes muito poderosos. O Sanji já utilizou ela para tancar um golpe do Peijuan e os V-Smokes conseguiram tancar tiros de pistola que perfuravam até metal. Agora nós vamos comentar sobre as habilidades especiais que cada V-Smoke ganha com os seus trajes em específico, para assim nós podermos imaginar habilidades equivalentes para os Mugiwaras também. Começando, nós temos o Jade, que foi o idealizador de todo esse projeto, e foi também quem modificou seus filhos geneticamente para serem mais fortes, mais resistentes, sem sentimentos e para obedecerem todas as suas ordens. Como todos nós sabemos, o Jade é um humano normal, ele não foi modificado geneticamente, então o seu traje não lhe confere uma habilidade especial, ou então ele ainda não mostrou essa habilidade especial, mas ao contrário disso, ele tem uma lança, ou ele ganha uma lança quando
se transforma, e aí sim ele pode utilizar essa lança em batalha. Na luta contra o Sanji, o Jade até mimetizou ou tentou mimetizar ali o Diablo Jump, só que com eletricidade. Só que ele utilizou essa técnica uma única vez e depois não mostrou mais. Então eu não vou considerar aqui como uma habilidade especial única do seu traje. Já a Reiju ganha inúmeras habilidades com veneno e uma extrema resistência a cada um deles. É como se fosse uma iguaria que ela pode comer no jantar. Além disso, ela também pode atacar e seus golpes normais vão envenenar os seus inimigos, e ela também pode lançar uma fumaça tóxica que atinge inúmeros inimigos ao mesmo tempo. Em uma batalha contra o Magellan, ela até pode vencer se ela não tiver um limite de veneno que ela pode absorver, porque ele pode criar veneno indefinidamente. O Niji ganha a capacidade de eletrizar todos os seus golpes para atacar os seus inimigos. Ele também ganha uma espada que é capaz de conduzir ou de canalizar toda essa eletricidade e direcionar para os seus inimigos, acabando com inúmeros deles num piscar de olhos. O do Sanji permite que ele possa se tornar invisível e o do Yonji permite que ele possa fazer uso de ar comprimido para aumentar a potência e a força dos seus golpes. E também permite que ele possa estender seu punho e dedos para aumentar o alcance dos seus ataques. Com base nessas habilidades, agora nós vamos imaginar poderes para os Mugiwaras caso eles tivessem um traje de batalha também. Começando com o Sanji, a gente sabe que o seu traje dá a capacidade dele se tornar invisível, assim como os poderes da Sukesuke no Mi. Mas se desse para trocar esse poder por outro, eu daria para o Sanji um traje capaz de elevar a temperatura do corpo dele até um certo limite que o traje possa aguentar, e assim ele imitaria os poderes do Oven. Com esse poder, ele poderia impedir que os seus inimigos pudessem chegar próximos dele, ou até que eles pudessem empunhar suas armas, e eles não conseguiriam com a temperatura muito elevada. E com isso, o Sanji poderia aprimorar o seu Diablo Jump, fazendo ele chegar a temperaturas nunca antes vistas, podendo até ultrapassar 300 graus, chegando na tão sonhada chama azul. Já para o Usopp, um traje perfeito teria que dar para ele uma visão aprimorada e um kabuto tecnológico com aprimoração genética. Essa visão seria muito parecida com os poderes que a Viola lá de Dressrosa tem, só que o Usopp não precisaria colocar as mãos nos olhos para conseguir enxergar longe. E o kabuto com aprimoração genética serviria para que o Usopp pudesse fazer fusões de Popgrims, para que ele pudesse utilizar em batalha dependendo da situação. Essa visão permitiria que o Usopp pudesse acertar alvos a distâncias absurdas que nem o Haki da Observação pode sentir ou visualizar, e o seu kabuto teria propulsores que poderiam fazer com que essa munição chegasse ao seu alvo. Pro Chopper eu consigo imaginar um traje que aumente as capacidades e as transformações que ele já tem, como por exemplo poder se manter no Brain Point e ainda assim ter uma inteligência aumentada para que ele possa utilizar aquela técnica escopo que ele não utiliza mais, onde ele meio que identifica a fraqueza do inimigo e depois derrota ele. Esse traje também poderia fazer com que ele mudasse as suas transformações sem precisar da Rumble Ball, como ele não precisa mais atualmente, mas daria um up para ele, dele poder entrar na forma Monster Point sem precisar das Rumble Balls, e poder manter essa forma por muito mais tempo, por um tempo indefinido, diferente do que acontece agora, que tem um tempo limite para ele manter sua transformação. Mas esse traje ainda daria para ele a capacidade de controlar uma característica em específico do seu corpo, como por exemplo aumentar os pelos de uma parte só do seu corpo, ou então aumentar os membros inferiores, ou aumentar os seus chifres. Ele poderia muito bem entrar no seu modo Monster Point e aumentar ainda mais os seus músculos, ou aumentar muito mais os seus chifres. Isso tudo vai depender da imaginação do Chopper com esse traje. Para Nami eu acabei imaginando que todas as habilidades do seu Climatact iriam para o seu traje, e ela não estaria mais dependente dele. Não que ela não teria mais o seu Climatact, só que ela não usaria mais as suas habilidades por ele. Ela poderia utilizar outras técnicas de luta. Com seu traje como sua nova fonte de poder, ela poderia criar nuvens de tempestade a partir dele, poderia distorcer o ar para criar um Mirage Tempo sem precisar do seu Climatact. Ela também poderia criar ovos climáticos, bolas de calor e de eletricidade a partir das suas mãos para lutar contra os seus inimigos,
inimigos, ela também poderia criar nuvens brancas para que ela pudesse zarpar em volta do seu inimigo, ou até fazer com que seus aliados pudessem fugir em uma situação de perigo, e isso tornaria ela bem apelona ou muito mais forte. Pro Brook é difícil pensar em um traje que não esteja relacionado com o gelo, porque ele já utiliza isso no mundo de One Piece. Então seu traje daria a capacidade dele controlar o gelo e ainda daria a espada para que ele pudesse canalizar todo esse gelo e atacar os seus inimigos, congelando todos eles. Além disso, esse traje também poderia dar para ele a capacidade de criar uma armadura para se proteger ainda mais, e quanto mais próximo por muito mais tempo uma pessoa ficasse do Brook, mais ele ficaria próximo do zero absoluto e começaria a congelar. É mais ou menos isso que eu imagino como um traje ou uma habilidade boa pro Brook. Pro Frank eu imaginei que a sua armadura poderia meio que assimilar os objetos ao seu arredor, para que ele pudesse criar tanto armas quanto objetos ou ferramentas para que ele possa utilizar nas suas construções, e as armas ele poderia acoplar no seu corpo para aumentar ainda mais o seu poder de fogo e o seu alcance. Mas se essa habilidade não for suficiente, ele poderia realmente assimilar os objetos ali à sua volta e fazer tipo uma armadura para lutar contra os seus inimigos e para se proteger ainda mais. Para Robin, que já tem um poder super apelão, mas que não é tão frequente em batalhas, eu consigo pensar em um traje que ajude ela nas suas pesquisas arqueológicas, e esse traje daria para ela o sentir sísmico da Toph lá de Avatar, ou então algo relacionado com ecolocalização, para que assim ela pudesse encontrar muito mais facilmente os poneglyphs e assim ela poderia encontrar mais fácil a história do mundo de One Piece. Com esse poder ela poderia encontrar câmaras subterrâneas que não seriam fáceis de se encontrar, ou então cidades ou civilizações perdidas como a Cidade do Ouro. Agora pro Jinbe, um bom traje daria para ele a capacidade de retirar a umidade do ar em volta do seu corpo, o que de início já acarretaria em problemas para os seus inimigos ou para quem estivesse próximo dele, porque causaria irritação nos seus olhos e na sua garganta. Toda essa umidade absorvida poderia ser armazenada em forma de água em volta do corpo do seu usuário, o que daria ali uma segunda pele para ele, aumentando em muito a sua resistência ou a sua defesa. E com essa água, o Jinbon poderia utilizar as suas técnicas de Karatê Tritão, aumentando em muito o seu poder. O Zoro é o único dos Mugiwaras que eu não consigo imaginar uma habilidade especial para o seu traje que casaria perfeitamente com seu estilo Três Espadas. Eu acho que o basicão do traje, o que o traje dá para todo mundo em comum, já seria muito bom para o Zoro, que seria o que? Mais resistência para que ele pudesse lutar em batalha sem se machucar muito, a velocidade que o traje daria para ele, aumentando em muito a que ele já tem, poder planar e voar seria uma boa para o Zorão também, e por isso eu não imagino que ele teria uma habilidade especial. Mas eu fiz um vídeo falando sobre todas as Akumas no Mi que casariam perfeitamente com o Zoro e com as suas habilidades ou seu estilo de Três Espadas. Se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Agora, se vocês conseguem imaginar alguma habilidade que não seja de Akuma no Mi, que casaria muito bem com o estilo de Três Espadas do Zoro, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Por último, nós temos o Luffy, que para não ficar tão apelão eu resolvi desconsiderar os seus poderes de Akuma no Mi, e só assim ele vai poder ter um traje de batalha. O poder que eu imaginei pro Luffy seria a capacidade de criar músculos artificiais pelo seu traje, e como esse traje é feito com seu DNA, esses músculos seriam idênticos aos que o Luffy já tem, e estariam ligados a ele pelo seu sistema nervoso. Esse poder seria muito parecido com o que o muscular tem lá em Boku no Hero Academia, e o Luffy ficaria mais ou menos daquela forma, só que não tão bizarro. Outra habilidade que eu consigo imaginar que o Luffy tenha sem ter os seus poderes de Akuma no Mi é o que o traje do Yonji dá pra ele, que no caso é utilizar o ar comprimido para aumentar sua potência e força, e também ter a capacidade de estender o seu pulso e dedos para poder lutar e atacar os seus inimigos a longo alcance. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e agora é com vocês. O que vocês acharam das minhas ideias de poderes para os trajes dos Mugiwaras? Vocês curtiram ou têm ideias melhores? Se vocês tiverem, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo de One Piece. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!